Olá, é um prazer ter a oportunidade de apresentar meu trabalho originado no meu projeto de pesquisa na UFMT. Eu me chamo Lívia Fiuza Garcia, estou no quinto semestre de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso, sou orientanda de iniciação científica do professor Dr. Leonardo Gomes Esteves, no projeto intitulado Crises no Cinema Brasileiro, Dimensões Econômicas, Políticas, Culturais e Filmográficas. Ela abriga minha pesquisa em busca do feminino e relações de poder no cinema de Ana Mulher. Essa apresentação perpassará pelo entendimento de quem é Ana Mulaert, conhecer algumas de suas obras e entender de fato de que modo as personagens femininas são representadas ou apresentadas na filmografia dela. A cineasta paulistana nasceu em 1964, no estopim da ditadura civil-militar brasileira. O roteiro que ela escreveu para Karl Hamburger, o ano que meus pais saíram de férias, em 2016, é muito inspirado na sua infância, nesse período. Então, o percurso da cineasta se inicia na direção com um curta-metragem documental em 1988, que é o Rock Paulista. Ele trata tendências do rock que estavam borbulhando na cidade mais populosa do Brasil, que é São Paulo. Ela também trabalhou na década de 90 na TV Cultura como roteirista da série infantil Castelo Rá-Tim-Bum. E depois disso veio A Origem dos Bebês, segundo Kiki Cavalcante, em 1995, 2002 de Durval Discos, 2009 com a Glória Pires, É Proibido Fumar, 2012 A Chamada a Cobrar, 2013 ela fez um média-metragem que chama E Além de Tudo Me Deixou Mudo Violão, 2015 teve a estreia de Que Horas Ela Volta, que foi consagrada imensamente pelo seu percurso de exibição, que ele inclusive chegou a ser representante brasileiro no Oscar. Em 2016, o filme Mãe Só Há Uma, e o último filme lançado em 2021, Alvorada, que foi bem pertinente no contexto político da época. Nesses filmes tem, além da recorrência do destaque dado às personagens femininas, a Ana Mulaert possui uma assinatura característica, né? Que é o uso da música na construção narrativa e no desenvolvimento do enredo. E um dos exemplos bem evidentes é como em Durval Discos, o Durval é aficionado por Vinícius, em É Proibido Fumar, a Baby era uma professora de música, e no Além de Tudo Me Deixou Mudo Violão, o pai e a filha eles se conectam intensamente pela música. Agora que a gente tem um pouco de noção dos filmes da cineasta, é necessário a gente compreender de que maneira essa análise e o entendimento dessas figuras vai ser feita. Então, os estudos da Mary Wolf, no livro dela em Reflexões sobre o Feminino, de 2009, são fundamentais para isso. Ela entende que o feminino está presente em todos os indivíduos e seria um elemento que forja todas as relações. Ele só se diverge na maneira que ele se manifesta, então ele não é só limitado às mulheres. No texto dela, ela considera da seguinte forma: o feminino, como eu entendo, é substantivo, separado e diferente do feminino como adjetivo, de feminilidade e de identificação feminina. Não é uma qualidade, é um sentimento de ser. Para ela, então, a feminilidade refere-se ao se tornar feminina, ao tornar-se mulher, como é uma alusão à frase simbólica da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se. E isso refere-se aos papéis sociais que as mulheres devem se encaixar no que seria considerado natural e o feminino. E aí ela compreende dessa maneira. O cinema feminino, então, ele é feito quando se representa o que é considerado socialmente o natural de ser mulher, e ele alude a elementos que simbolizem uma experiência feminina coletiva. Para que seja possível afirmar que o cinema da Ana Mulaert é um cinema feminino e feminista, é necessário entender um pouquinho rapidinho o que é o feminismo. E ele é concebido como um movimento que luta pela igualdade entre homens e mulheres na sociedade. E aí a gente pode dizer que o ser feminista é engajar para que essa luta seja ouvida e proporcionar espaços para que essas mulheres possam se expressar suas vivências. Então, o Wolff menciona uma outra teórica, que seria a Butler, com um texto de 1990. E ela questiona quem vai falar em nome do feminismo. Então, a gente colocar a Ana Mulaert como uma diretora de destaque que tem autoria nas suas produções, tanto nos roteiros como na direção, e falar nesses filmes sobre mulheres,
faz no cinema dela um cinema feminista, porque é uma mulher contando a história de mulheres diversas. Bom, esses filmes são destacados pela pesquisa para adentrar nessas discussões, já que eles se cruzam nas temáticas e explicitam a maneira que a Moeller mostra essas mulheres nessas 3 categorias, e seriam a partir da representação da maternidade, de mulheres comuns e da manifestação da pressão social sobre as mulheres. A maternidade é um tema que a própria Ana Moeller reconhece ser recorrente nas suas obras. Ela fala em entrevista à série de encontros do cinema no Itaú Cultural, em 2015. Aí a gente tem alguns filmes que são mais direcionados para essa temática, que Rita e Érica são personagens E Além de Tudo Me Deixou Mudo Violão, e elas se inserem nessa dinâmica de mãe e filha, de maneira oposta ao que a gente vê em A Origem dos Bebês, segundo Kiki Cavalcante, porque é uma relação um pouco mais harmônica nesse primeiro filme, só que no segundo, devido ao vício da mãe, a Érica é obrigada a assumir um papel doméstico de grande responsabilidade, o que desestabiliza a adolescente e principalmente a relação das duas. Em Durval Discos e Chamada a Cobrar, a mãe é retratada através da terceira idade, então algumas fragilidades emocionais que são suscetíveis nesse período da vida acontecem ditando o andamento da história. Para Carmita, que é de Durval Discos, o abandono do uso dos remédios, a dependência emocional do filho, acontece também uma regressão de idade a partir do lado B do filme. Eles são elementos que fazem com que o espectador, mesmo diante dos acontecimentos quase fantásticos, se simpatize e compadeça com a situação da mãe do Durval. Já a Clarinha, que é do segundo filme, também é mais fragilizada devido à idade, então ela é mais propensa a acreditar nos golpes aplicados por telefone, que é o que acontece com Chamada a Cobrar. Ela é vítima daquele golpe do falso sequestro, e então isso é uma questão discutida, além de que o tabu sobre o prazer feminino na terceira idade. Acontece essa discussão no filme por conta de um achado das filhas, de um brinquedo no quarto da mãe. Então, a conclusão do filme promove um questionamento sobre a extensão da maternidade, sobre como as mulheres nunca deixam de exercer o papel de mãe e acabam, de certa forma, se negligenciando, tanto em cuidados pessoais quanto no prazer íntimo, que eles são deixados de lado para satisfação e promover a união do núcleo familiar, que acaba sempre recaindo sobre a mãe e não sobre o pai. Em Que Horas Ela Volta, a maternidade é perturbada pela necessidade de sustentar a família. Então a Val tem que se deslocar em busca de trabalho, e isso faz com que ela se afaste da Jéssica, que é a filha dela. E isso promove um estranhamento entre as duas sobre a visão de mundo que elas têm e de convivência também. E elas são figuras bem diferentes, o que gera embate de ideias. Nesse filme também tem uma outra figura feminina que ela exerce uma relação de poder sobre as duas, que é a Bárbara, que é a dona de casa que a Val trabalha. Ela representa a classe média e a mulher que se considera dona de casa, sendo que não realiza as funções de cuidado, né? E semelhante também a Clarinha, que é a protagonista de Chamada a Cobrar. Ambas são contratantes que delegam as funções da manutenção da casa, enquanto as empregadas domésticas são quem de fato compreendem melhor a dinâmica das casas e a rotina da família, né? A Kunitz tem a sua obra publicada dentro da coletânea Mulheres Atrás das Câmeras e discorre sobre o cinema de Ana Moeller. Ela aponta uma proximidade entre as características das personagens, que é serem personagens comuns. Elas são construídas de modo a serem facilmente identificadas pelo público como as mulheres que eles já se depararam por aí ou conhecem mais profundamente. Elas possuem problemas do cotidiano e enfrentam uma rotina cotidiana. Ela fala até um trechinho que, em comum ainda, os filmes da diretora paulistana, nascida em 1964, têm uma forte valorização do cotidiano, abordagem bem-humorada de determinados comportamentos sociais e personagens bem construídos de fácil identificação com o público.
Sobre essa perspectiva, em É Proibido Fumar, a protagonista, Baby, ela ilustra a imposição social sobre o ser mulher. Tem duas teóricas, que é Oliveira e Noronha, elas criticam o estereótipo de gênero que condiciona um corpo feminino a esses determinados papéis sociais, como se casar e ser mãe, que delimitam as personalidades e profissões, e como a mulher deve ou não se portar em público, com as frases do tipo, isso não é coisa de mulher. É notório esse desconforto e esse questionamento no cinema da Ana Mulaerte, porque através de algumas cenas, de algumas construções, elas mostram como a gente pode ver esse tipo de amarra dentro da realidade, que a gente às vezes não enxerga. E um exemplo disso está a discussão de Baby com a irmã mais nova Pop sobre o sofá, que era a herança da tia delas. A Baby começa a se exaltar na discussão e a Pop trata essa reação da Baby como de forma com uma frase que é comumente dita por homens em situações de talvez reações emocionais intensas que as mulheres têm. Ela diz: você é muito dramática, tá vendo muita novela? A Baby também, para tentar agradar o Max, ela vai em uma depiladora que apresenta para ela diversos sabores de ceras depilatórias. E esse tipo de consumismo é sustentado pelo machismo estrutural que impõe que o corpo das mulheres deve ser esteticamente agradável para o olhar masculino. Então, essas são algumas das pequenas agressões que a Mulaerte consegue canalizar na sua obra, né? Kiss, vai, thank you. Bom, melhor eu ir embora, né? Não faz drama. Melhor eu ir embora, porque eu já vi que eu tô atrapalhando. Meu Deus do céu, como você é dramática. O que é? Você tá vendo muita novela? Vai tomar no cu, Bob. Vai partir pra baixaria agora? Vai tomar no cu! Sua filha da puta! Você tá pensando o quê? Que você é superior aos outros porque você é alta? É? Você acha que essa bosta de 1,70 m aí faz alguma coisa por alguém? 1,76 m. Vai se fuder, meu! Vai se fuder! Altura não traz felicidade pra ninguém, não, tá? Sua riquinha de merda! O que é isso? O que tá acontecendo? Então, no cinema da Ana Mulaerte, as personagens são abordadas com um olhar diferente sobre essas temáticas presentes na vida das mulheres. Tem um destaque sobre essas discussões que o papel da mulher, como é o papel da mulher na sociedade e de forma distinta, através de diferentes perspectivas. E então é possível concluir que as mulheres são retratadas por alguém que compreende essas questões, porque são questões partilhadas por diversas mulheres, e é por isso que o cinema delas se torna um cinema muito popular. São narrativas que repensam uma posição social e atraem um grande público a partir disso. Essas são as minhas referências utilizadas para essa pesquisa, e eu gostaria de agradecer a oportunidade e agradecer ao professor Leonardo por esse projeto. Até mais.